Olá, boa tarde a todos os meus amigos, aqueles que me acompanham no canal, que são inscritos, aqueles que também vão acompanhar. Eu vou trazer hoje uma história interessante. Começa já os rituais, né? Os ritos de Natal, nascimento de Cristo, que é uma grande falácia, um grande engano das religiões. As principais religiões fazem muito bem isso, que é comemorar o nascimento de Jesus, se não existe data de nascimento, não em dezembro e nem muito menos em 25. Quem é dessa data é uma outra pessoa, mas vamos dar início porque é longo. Nós vamos falar sobre Tammuz e o Natal, e junto incluir Semiramis. Quem é Semiramis? Vamos lá. Tammuz era conhecido como o deus dos sumérios, que praticava um monte de coisa. Deus pagãos, uma religião pagã que praticava muitos ritos, né, que hoje tanto os evangélicos quanto os católicos praticam. Os sumérios praticavam muito isso, que era conhecido como Tammuz para os egípcios, como Horus, e tinha como companheira Astarte, ou Asteroide, chamada Rainha do Céu. Quem é conhecido hoje como Rainha do Céu, que é venerado na religião católica? Maria, é ou não é? Tem nada a ver com a mãe de Jesus. Pra você ver o tamanho engano em que as pessoas foram metidas, foram colocadas. Isso é religiosidade demais. Então vamos lá. Ele era um homem que acabou de se tornar em um Deus, estando associado à vegetação e à agricultura. Portanto, era um Deus que morreu muito jovem. Olha só, um Deus que morreu. Só para você ter uma ideia. Conhecimento que jamais é passado para quem está servindo, né, as religiões. E ressuscitou no ano seguinte. E assim sucede com a vegetação também de todos os anos nascente. E é o oposto de um Deus verdadeiramente imortal. Pois bem, foi muito cultuado mais tarde na Babilônia. O nome Tammuz, como se vê no livro chamado Bíblia, inclusive no livro de Ezequiel, no capítulo 8, no verso 14, né? A sua lenda está quase de certeza por trás de outros cultos antigos, designadamente aos mesmos cultos de Baal. Nas terras de Caná e de Adonis na Grécia, que era conhecido como Adonis na Grécia. Em cada lugar ele tinha um nome, certo? Nasce uma relação com a cruz. O deus Tammuz era representado pela primeira letra de seu nome, o antigo Tar ou o antigo T. Isso aqui, ó. Isso aqui é o T de Tammuz. Tem nada a ver, né, com o que ensinaram ainda. É o paganismo dos pagões, ou seja, é o paganismo hoje, como a Igreja Católica, também é ressuscitando e reimitando o paganismo antigo. Então vamos lá. E a cruz era um sinal, né? Era um sinal. O sinal da cruz era um símbolo religioso de Tammuz. Para você ver onde é que nasceu o tal do, né, da cruz que os católicos se benzem, por aí. E veja, no dicionário expositivo, a palavra do Novo Testamento. E é bem claro. E afirmando que a cruz teve a sua origem na antiga Caldeia. Olha só.
era usada como símbolo do deus Tamuz, tendo um formato mística, tal letra inicial do seu nome. O grego Balotério, Tamuz, o caldeu Baal, e hebraico noroico Odin, para os seus devotos. Era simbolizado por uma figura, né, de cruz, de acordo com a lenda de sua mulher Semiramis, conhecida a promessa feita de Adão e Eva, e fazer nascer um descendente da mulher, para pisar a serpente, como está escrito em Gênesis 3:15. Não tem hoje aí, né? Maria, não estão cantando dentro da igreja católica? Maria pisa na cabeça da serpente? Está aqui escrito. De onde está vindo esses rituais feitos aí? Que me perdoe, meus irmãozinhos católicos. E assim teve um filho, como está escrito, né? Como eu já disse em Gênesis, né? E assim teve um filho de maneira supostamente milagrosa, e lhe deu o nome de Tamuz. Este foi apresentado como libertador prometido, e assim começou a ser adorado, juntamente com sua mãe, dando início a uma prática de ser adorado como filho salvador. E a mulher escolhida para concebê-lo, Jeremias condenou a entrega de oferenda a Semiramis, também Astarte, conhecida como a rainha do céu. Se você vir lá em Jeremias 7:18, já havia essa alerta de Deus através do profeta Jeremias. E que isso também está no capítulo 44, no verso 17, e no capítulo 19, verso 25. Como também a adoração a Tamuz, que havia sido morto por um javali. Isso era a história que criaram, né? Supostamente ressuscitado. Ezequiel 8:17. Para você ver, ainda tudo com base desse livro que eles chamam de Bíblia Sagrada, certo? Esse sagrado que você está vendo aqui tem nada a ver com Deus. O livro Bíblia existe, mas esse sagrado aqui é criado pelo Vaticano. Acredite ou não. Vamos lá. Todo esse culto pagão se alastrou por toda a Mesopotâmia, chegando até a Síria e Canaã. O uso das imagens de Semiramis, segundo uma criança, foi difundido, chegando até a fé. Inicia-se a partir de lá, conquistou toda a terra no Egito. Foram conhecidas como Ísis, isso tudo era o nome de Semiramis, que hoje é adorada como Maria, que está na nota de dólar, que é a mesma estátua da liberdade dos Estados Unidos, que tem no Brasil, tem no nosso nota de R$2. Tem nada a ver, né, com o que ensinar. Ísis e Horus, né? Isso dependendo do local de onde era levado, elas tinham um nome. E até hoje. E vamos falar o último nome deles hoje. Quais são? Está sendo adorado aí. No panteão egípcio, Osíris e Ísis. Na Grécia, como Afrodite e Horus. Na Itália, como Adonis e como Vênus e Cupido. Todo o sistema religioso e pagão da Babilônia.
Tamuz também é chamado de Dagon, Baal, Deus peixe e guardião da ponte, que é muito adorado no espiritismo. O espiritismo aí da vida aí. Nimrod foi foi a primeira tentativa de Satanás de formar um primeiro ditador mundial. O espelho das pirâmides Illuminati hoje está na construção, né, da Torre de Babel através de Nimrod. Posso ter uma ideia? Então vamos lá. E chefiou, estou falando de Nimrod agora, e chefiou uma construção de uma torre chamada Babel para a adoração dos astros e de uma Babilônia onde se originou todo o sistema anti-Deus. Todas as religiões, eu repito, são todas as religiões são falsas no mundo, têm sua origem. Em Babilônia, Semíramis era como uma personagem histórica a quem se atribuiu a fundação de Babilônia. Ela era casada com Nimrod e ela era a primeira sacerdotisa de uma religião. E a Bíblia diz, o livro chamado Bíblia diz que Nimrod é o fundador da Babilônia. Vemos que na Babilônia se originou outras abominações, como as prostituições espirituais, Semíramis esperava um filho quando Nimrod morreu. E quando o filho nasceu, ela declarou que o menino que se chamou Tamuz era a reencarnação de Nimrod. Aí estava fundado a base do espiritismo, que hoje também está no mundo. Aí, com a reencarnação que tem marcado quase que a totalidade das falsas religiões existentes no mundo, Satanás estava adulterando a verdade sobre a semente da mulher para desviar o homem quando a verdade chamada semente viesse. Quando Tamuz era moço, estava caçando nas matas. Isso foi a história que ela criou para construir uma religião. Estava caçando nas matas, foi morto por um porco selvagem, né? Semíramis, como todas as mulheres que serviam a sua religião, chamaram-as e jejuaram por 40 dias e 40 noites. De acordo com a lenda babilônica, Tamuz foi trazido de volta à vida, diz que ele ressuscitou. Isso foi uma demonstração do poder de sua rainha-mãe. Ela começou a ser adorada com o título de Rainha do Céu. Vocês sabem quem é a Rainha do Céu hoje no sistema católico, né? Que está sendo adorada até hoje, como Rainha do Céu. Pois bem, ela Perdão, que eu me perdi um pouquinho. Então, ela começou a ser adorada, né? Com o título de Rainha do Céu. E o símbolo desta religião foi a imagem da mãe com uma criança. Não é a mesma hoje de Maria com Cristo? Pois é.
nos braços, conhecido como o ministério da mãe, que é o catolicismo adora muito, né? Com uma criança. Isso foi o nome da religião que foi dada para as mulheres o adorarem. Rapidamente, esta religião se estendeu pelo mundo. E está até hoje, tá? Se estendeu pelo mundo. Os nomes eram outros diferentes de acordo com as diferentes línguas mais ocultas. A sua mãe e seu filho era o mesmo. Após o dilúvio de Noé, quando um de seus filhos, chamado Cã, viu seu pai dormindo, embriagado e nu, começou a rir do seu pai e começou a contar para os seus outros irmãos, Sem e Jafé. Sem e Jafé cobriram a nudez de seu pai. Noé, quando soube do acontecido, o amaldiçoou, seu filho chamado Cã. Para estes seus descendentes, servia seus outros 2 filhos, e Cã casou-se com Semiramis e geraram um filho chamado Nimrod. E Nimrod, este matou seu pai Cã e casou-se com sua mãe. Olha só, a prostituição que está aí hoje, né? E ele foi fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs, tá bom? Tentou levantar a Torre de Babel e o Criador o impediu. Seu tio Sem o matou, pois ele lutava muito contra o Criador. Semiramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira que ele não morreu, e sim foi para o céu, pois ele se dizia ser Deus, Deus Sol, que é o que é sendo adorado. Você vê que isso até hoje está sendo adorado aí pelas tais religiões. E Semiramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses. E era a reencarnação de Nimrod. Mas, na verdade, era fruto de uma traição e de prostituição. E nasceu Tamuz, no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios babilônicos, na Babilônia. Gregos, persas e romanos. Ele morreu durante uma caçada, segundo a história mentirosa, né? Provavelmente morto por um animal selvagem. Seu corpo ficou caído sobre um tronco, né? E apodrecido de uma árvore. E sua mãe dizia que neste tronco nasceu um pinheiro. Olha só o tal pinheiro hoje que você coloca dentro da sua casa, dizendo que é a árvore de Natal, tá bom? E todos os anos, em 25 de dezembro, era comum as pessoas levarem o pinheiro para dentro de suas casas. Não é o que fazem hoje no Natal? Então, é ou não é a reprodução de um paganismo antigo, né? E enfeitavam com ouro e prata como símbolo do renascimento de Tamuz. As sacerdotisas jejuavam e choravam 40 dias e 40 noites a morte de Tamuz. Que hoje dizem que é Jesus. Mentira!
Mentira. Vamos lá. Muito bem, pois bem. Ao pé do pinheiro, no final deste período, elas agradeciam umas às outras, fazendo trocas de presentes. A história não é tão nova, ela é um paganismo que se arrasta muito a mais de milhares de anos. Os quais eram depositados ao pé desse pinheiro. Todos os anos, em 25 de dezembro, era comemorado o Natal, o nascimento de Tamuz. E não é de Cristo. É porque o Criador é tão sábio que ele não deixou data específica do nascimento de Jesus. Só para ter uma ideia. Nunca. Está longe de Jesus ter nascido em dezembro. Está aqui quem nasceu em dezembro. Está aqui quem vocês, crentes evangélicos, vocês católicos e qualquer religião que celebra Natal, que dá presente, está aqui. Como é que foi? A história está aqui. Entende-se que o paganismo continua com muito mais abrangência, certo? Pois bem, quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas estas idolatrias, né, para a Pérsia, inclusive o deus Tamuz. Nimrod e Semíramis, os três, é onde eles dizem que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa trindade aí, ela está dentro do paganismo. Olha só. Vamos lá. Apenas mudaram o nome e o domínio passou para o grego. E estes fizeram a mesma coisa. Mudaram apenas os nomes. Passou a se chamar Zeus, Afrodite e Eros. Certo? E em seguida, os egípcios, olha, para cada lugar eles mudavam de nome. E em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes também. E eram chamados de Osíris, Ísis e Horus. Já nos tempos de Jesus Cristo, na época, né, de Jesus, no domínio dos romanos, a Roma mudou também os nomes. Passou a se, agora o que estão fazendo hoje, ó, passou a se chamar agora Vênus, o Cupido, caindo a figura do pai, né, no século IV. Olha que não é novo. Isso já depois de Cristo. Eu estou ouvindo lá desde a Babilônia, desde a Torre de Babel. Depois de Cristo, né, o imperador Constantino, o criador hoje, agora entra os evangélicos, o criador da religião evangélica em Roma, não foi Jesus que criou o cristianismo, Constantino, para agradar, olha como é que aconteceu, tá? Você que é evangélico, que é da religião evangélica, como é que isso aconteceu? Constantino, para agradar, eu gosto disso, cara. Para agradar os cristãos, que se diziam, né? Que eram de grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. Entenderam agora, você que é evangélico? Eu já estou saindo do catolicismo e já mostrando para você que diz que não gosta quando falamos que a Igreja Católica, a religião católica é a mãe da religião evangélica. E é assim, vocês são imitadores. Vocês falam dos irmãozinhos católicos porque adoram uma imagem, mas vocês adoram o bispo, vocês adoram o missionário, né, o apóstolo. Vocês têm a ceia lá que faz de outra forma, lá da hóstia que o padre faz lá. Pois bem, Constantino continuou para agradar, como religião. E para agradar mais ainda,
Tudo que Constantino fez. Pegou os nomes mais importantes dos deuses pagãos, para agradar a todos, para formar uma religião, que é a que vocês chamam de cristianismo. E para agradar mais ainda, pegou os nomes mais fortes, né, das entidades, das imagens mais faladas, era mais adorada desde lá, né, e passou a chamar os ídolos cristãos. Viu, você que é evangélico? E Tammuz e Semiramis passou a se chamar Virgem Maria. Agora misturei catolicismo e evangélico. E o menino Jesus. Viram só onde vocês pararam? E o Natal continua sendo comemorado como sendo o nascimento de Jesus. Mas na verdade, este menino é Tammuz, o deus pagão. Eu só fiz um resumão, eu não pude colocar tudo, porque senão o vídeo ficou muito longo e eu já estou aqui com 26 minutos de vídeo. Eu não posso alongar, é muita coisa para você mastigar e colocar toda a real. Se eu for falar de cada um, o que Semiramis fez mentindo, casando com o filho. Por que a Babilônia ela é a mãe de toda a prostituição de todas as religiões do mundo? Porque desde a criação lá de Nimrod, já vem lá de Cã, né? Filho desde essa criação que está aqui dentro do livro chamado Bíblia, que você diz que é sagrada, essa palavra sagrada ela não existe. Criada por Deus, não, isso é criado por Roma, pelo catolicismo. E o cristianismo está aqui, foi criado por Constantino. Então, o que acontece? Vocês que dizem que isso aqui foi feito por homens, que na maioria nem até ateu eram, e tinham suas religiões, certo? Eram pagãos, aqui ó. Então preste bem atenção, essa história, né, de dizer que isso aqui é a verdade, não é não, cara. A verdade da Escritura, dizer que isso aqui é a palavra de Deus, isso é a palavra dos homens. A Escritura mesmo do Criador, quando eles pegaram, já estava fragmentado, eram fragmentos. Fragmentos é quando eu pego um conteúdo, que nesse conteúdo está faltando, ou seja, está incompleto. Ele tem falhas, já existia, já era fragmentado, eram só fragmentos. Estou falando das escrituras do Criador, não é disso aqui não. Então, disso aí foram muitos anos para tentar montar e dizer que isso aqui, porque está montado com capítulo e versículo, e isso aqui que nós chamamos de epígrafes, aqui ó, uns chamam de título, né? Diz que isso aqui está na ordem, está nada. É o ser mais desordenado que eu já vi. É o livro mais desordenado, é esse aqui. Toda a fonte de heresia, toda a fonte da mentira está aqui dentro. Eu conhecendo ela, eu posso fazer a barbárie, a patifaria que eu quiser aqui dentro. Minha esposa e eu, nós somos formados em teologia. Assim, desde a época em que nós se formamos. Se eu quisesse ela, já ter iniciado um império, já estaria ganhando muito dinheiro, que é o que todos os pastores fazem, porque pastor só há um. Esse título só foi dado a um só, aquele que deu a vida por você. Pastor nenhum, homem nenhum dá a vida por você não. Ele faz tirar a sua, que ele vem extorquindo você com dinheiro, um dízimo que nunca foi para você, que você é gentil, você não é judeu. Então é o seguinte, como o vídeo está chegando a 30 minutos, eu vou encerrar por aqui e dizer para você, abra seus olhos. Saiba, quando você é católico está fazendo isso, você está fazendo T de Tammuz, é de um deus pagão. Tem nada a ver com o Criador. Não foi Deus que criou isso, foi todo o Vaticano, ele adotou isso, a Igreja Católica adotou isso como uma regra, como um rudimento, certo? Como um sagrado, porque vocês dizem que tem fé. Fé não, vocês têm uma crença. Isso não tem nada a ver com fé. Eles lá dentro aproveitam para
negociar a sua fé, para comprar a sua fé. E você ainda deixa de quebra, empresta o seu cérebro para eles trabalhar e ganharem dinheiro em cima de você. Abra seus olhos. O Criador não precisa de dinheiro. Amém? Então que o Criador abençoe você e assista, ouça. Que Deus abençoe a todos.